Uí cabiá soate umbrenhã, porangaretana gustari muriara, chipate chansoato terubico sumarcã. Entenderam nada, né? Desconfiei desde o princípio. Eu fiz uma saudação a vocês na língua do povo Munduruku, uma saudação que fazemos sempre que chegamos na casa de um amigo, de um parente, para uma visita. Na nossa cultura, quem dá as boas-vindas, quem faz a saudação de boas-vindas é a pessoa que chega, não a pessoa que nos recebe. Nosso povo é estranho, eu sei, não é? Mas isso tem um sentido, tem um motivo por que isso acontece. E como eu estou hoje fazendo uma visita aqui na aldeia de Jacareí, não é? É importante que eu faça a mesma saudação que eu aprendi desde criança na minha aldeia, lá no estado do Pará, no meio da floresta da onde eu sou originário. E nesse nosso povo a gente aprende desde criança que quando a gente chega a um lugar para uma visita, a gente tem que estar com o coração feliz, tem que estar com o coração alegre, para que o encontro que a gente quer fazer, ele aconteça de verdade. E vocês sabem que o encontro de verdade acontece quando a gente sai dele melhores do que quando chegamos. O encontro é bom quando a gente ensina, quando a gente aprende, quando a gente troca, quando a gente dá, quando a gente recebe. O encontro é bom quando a gente ouve, quando a gente fala. O encontro é bom quando a gente abraça e é abraçado. O encontro é bom quando a gente se torna pessoas melhores. O bom encontro nos torna humanos melhores. E isso a gente vai aprendendo desde criança, na aldeia, para nos lembrar a importância de nós sabermos conviver uns com os outros. A minha saudação fala exatamente disso. Eu disse assim a vocês: Uí cabiá soate umbrenhã, porangaretana gustari muriara, chipate chansoate terubico sumarcã. Falei assim: bom dia a todos os amigos e amigas aqui presentes. Espero que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Foi isso que eu falei. Não é simples? E é uma saudação bonita, porque me compromete com vocês. Está dizendo assim, que este encontro seja bom para vocês. Aí o meu desejo, né? Mas que seja tão bom para vocês como vai ser para mim, porque eu me preparei para estar aqui com vocês. Eu quero que este encontro aconteça. Eu quero que este encontro ele seja um abraço. Eu quero que esse encontro afete cada um de vocês. E o meu desejo é que a recíproca seja verdadeira. Então é por isso que eu fiz essa saudação. É uma saudação, como eu disse, de quem chega. E agora que vocês já sabem como dizer bom dia na língua Munduruku, por favor, respondam do mesmo jeito. Deu ruim, né? Mas é muito simples. Bom dia na língua Munduruku, a gente diz assim: Uí cabiá. Facinho, né? Uí cabiá. Não sei se vocês perceberam, mas no final da saudação eu fiz uma pergunta. Primeiro eu disse assim: Uí cabiá soate umbrenhã, bom dia a todos os amigos e amigas aqui presentes. Porangaretana gustari muriara. Que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Depois perguntei: chipate chansoata terubico sumarcã? O que eu perguntei? Perguntei simplesmente: está tudo bem com vocês? Sim ou não? Sim. Então respondam: chipate. Chipate. Chipate quer dizer tudo bom. Tudo bom, está bem, está legal, está jóia, maravilhoso, sensacional, fantástico, porreta. Beleza, mano, tá ligado? É uma saudação muito usada no nosso cotidiano, porque tem essa formal, né, que a gente chega, mas tem o cumprimento informal do nosso dia a dia. Mas tem uma outra coisa estranha no meu povo.
Lá a gente não tem o hábito, o costume de cumprimentar as pessoas através do toque físico, como acontece na cidade, que a gente chega, as pessoas cumprimentam a gente dando a mão, tem lugar que gosta de dar um beijinho, tem lugar que gosta de dar 2 beijinhos, tem lugar que gosta de dar 3 beijinhos, tem lugar que gosta de abraçar, agarrar, cheirar o sovaco, bom, enfim, tem um pouco de tudo. Mas no nosso povo, do povo Munduruku, a gente não tem o costume, o hábito de cumprimentar as pessoas pegando nas pessoas. A gente faz isso também, é claro, em outros momentos. Mas, no momento do cumprimento, e desde criança, a gente vai aprendendo que quando a gente quer cumprimentar alguém, cumprimentar de verdade, a gente tem que chegar perto da pessoa, olhar bem nos olhos da pessoa, e olhando bem nos olhos da pessoa, a gente faz essa pergunta: Chipat, tudo bem? Aí a pessoa cumprimentada tem a obrigação de falar a verdade. Ela não pode mentir. Quer dizer, poder pode. Mas o ritual diz que ela não deve mentir. Porque os nossos avós nos ensinam que os nossos olhos são a única parte do nosso corpo que não mente. Então, quando a gente cumprimenta alguém olhando nos olhos, a gente está buscando a verdade da pessoa. E está, naturalmente, oferecendo a nossa verdade também àquela pessoa. Por isso, desde criança, a gente aprende a cumprimentar todo mundo olhando nos olhos, para buscar a verdade da pessoa. E para lembrar a importância de a gente ser verdadeiro uns com os outros. E a gente faz isso, claro, alguém pode dizer, porque lá é uma comunidade pequena, são aldeias, então as pessoas se conhecem todas, então não tem problema. É verdade, esse é um motivo, sim, pelo qual a gente mantém ainda até hoje esse hábito nosso, de olhar, de cumprimentar as pessoas no olho, olhando nos olhos dela, buscando a verdade delas. Mas tem um outro motivo também, e esse motivo tem a ver com o tempo. O tempo dos povos indígenas é diferente do tempo ocidental. E eu queria, para falar um pouco das infâncias, da educação antirracista, eu queria fazer um pouquinho essa separação entre o tempo dos povos indígenas e o tempo ocidental. Certamente, deixando essa mensagem para vocês, vocês vão também entender o porquê que os povos indígenas continuam sendo povos que resistem, povos que querem, que teimam em continuar vivendo a sua cultura, o seu jeito de ser. Porque é na construção do entendimento do tempo que a gente constrói o nosso mundo. Vejam bem, nós vivemos aqui no Ocidente, vocês e eu, não é? E o tempo ocidental, ele é um tempo linear. É um tempo que corre para frente. Nós até dizemos que existe um passado, um presente e um futuro, não é verdade? O passado, é um tempo que já foi, a gente liga muito pouco para ele. O presente é o tempo agora, ele é tão rápido que não faz diferença. Mas nós pensamos muito num tempo que nós não temos. E esse tempo se chama exatamente futuro. O tempo ocidental é, portanto, o tempo do relógio. E vocês sabem que o relógio sempre corre para frente. O relógio está sempre em movimento, marcando o tempo que vem pela frente. E se a gente quiser usar esse símbolo do relógio como para entendimento dessa minha fala aqui para vocês, pensem que o tempo do relógio é o tempo da riqueza, é o tempo da produção, é o tempo do investimento, é o tempo da poupança, é o tempo de correr atrás do tempo, porque por aqui se diz que tempo é? Não é. Mas a gente aprende como se fosse.
E aí a gente fica o tempo todo correndo atrás do tempo, para quem sabe um dia a gente ter tempo para gastar um tempo que nós nunca tivemos. Ficou confuso, não? Nós corremos o tempo todo atrás de um tempo que nós não temos, para quem sabe um dia a gente tenha tempo de viver um tempo que nós não temos. Ficou claro agora? Não, né? Ficou do mesmo jeito. E nós somos o tempo todo jogado, portanto, para um tempo que nós não temos, e esse tempo se chama futuro. É o tempo da organização, do planejamento. Nós que somos de escola sabemos muito bem do que é isso, né? É o tempo de congelar. O futuro é um tempo que a gente congela aqui nos nossos planejamentos, imaginando que vai acontecer daquele jeito. Então, nós estamos o tempo inteiro sendo jogados, empurrados para o futuro. Não à toa, a pergunta que nós ouvimos quando criança, que fazemos para as nossas crianças, é aquela famosa pergunta que é: o que você quer ser quando crescer? Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre o significado dessa pergunta, mas ela resume toda a pedagogia ocidental. Perguntar para uma criança o que você vai ser quando crescer é dizer para ela que ela não é nada. Ela é um projeto. Ela é uma possibilidade. Ela é um investimento. Alguns pais até tratam assim, né? Dessa maneira. Investir tanto dinheiro em você. Ela é um vir a ser. Ela é uma possibilidade. E nós educamos nossas crianças para serem alguém na vida. E nós estamos empurrando nossas crianças para serem alguém na vida, porque a sociedade nos ensina que ser alguém na vida é obter sucesso. E ter sucesso é ter coisas, é ter riqueza, é ter bens, é ter uma poupança bem recheada. Se tudo isso deu certo, você se tornou alguém na vida. E nós também entramos nesse jogo o tempo todo. De modo que, quando nós chegamos aos 90 anos, aposentados, professores ricos, cheios da bufunfa, vamos finalmente ser felizes, porque é exatamente isso que nos ensinam. A felicidade está lá quando você se tornar alguém na vida. Aí, finalmente, você, aos 90 anos, cheio de saúde, com uma poupança bem recheada, você olha para trás e diz assim: agora sim, agora eu vou poder fazer tudo aquilo que eu sempre sonhei, tudo aquilo que eu planejei, vou finalmente fazer aquele cruzeiro que eu planejei com meu velho, com a minha velha, né? Aí a gente se dá conta de que o corpo não está mais com essa saúde toda, não é? Então não dá para fazer isso, eu vou cuidar dos filhos. Os filhos já tomaram seu próprio rumo. Então vou cuidar dos netos. Os netos também já cresceram. Então eu vou ler aquela pilha de livros que eu comprei e nunca li. Aí a gente percebe também que a vista já não está com esse gasto todo. E a gente olha para trás e começa a se perguntar efetivamente o que eu fiz, né? Qual foi o meu destino nessa história toda. E eu estou falando da gente aqui, porque nós estamos agora caminhando já, né, um caminho já feito, digamos. Mas pensem que isso tudo a gente está propondo para as nossas crianças, toda vez que a gente pergunta a elas o que você vai ser quando crescer. Nós educamos as nossas crianças para o futuro. Nós educamos as nossas crianças para o amanhã. E nessa palavra, nessa pergunta, o que você vai ser quando crescer, está implícito também que ela precisa
vencer. E vencer significa disputar. Significa lutar pelo seu lugar ao sol. E quando você ensina isso para a criança, o que você está dizendo para ela? Que todos os outros são seus adversários. Porque se ela precisa vencer, alguém tem que perder. E se ela quiser chegar ao pódio, e no pódio só cabe um, ela tem que derrubar os demais. A gente nunca diz isso para as crianças, obviamente. Mas o sistema onde a gente vive, em que a gente está inserido, vai dizendo isso para elas, usando, inclusive, a nossa própria interferência, a nossa intervenção enquanto educadores. Nós ensinamos para as nossas crianças o tempo inteiro que elas precisam ser alguém na vida. Esse é o tempo ocidental. O tempo ocidental é o tempo que nos educa para o futuro, nos torna individualistas, nos torna egoístas. E nós, repito, sem que a gente se dê conta, a gente está reproduzindo isso nas nossas salas de aulas, nas nossas pedagogias todas. Esse é o tempo ocidental. Agora tem um tempo que é o tempo indígena. Diferente do tempo ocidental, o tempo indígena não é o tempo do relógio. Ou pelo menos não é esse relógio que anda para frente. O relógio dos povos indígenas é a natureza. E a natureza não anda para frente. A natureza, ela anda para trás. Não para trás no sentido de voltar para trás, mas no sentido de estar o tempo inteiro numa constante e um permanente movimento de renovação. A natureza se debruça sobre ela mesma para poder dar o passo para frente. Nós que acabamos de sair de uma estação e entrar noutra, agora nós estamos na primavera. Enganei vocês. Estamos na primavera agora. Faz poucos dias que nós saímos Pois é, me ajudem a ajudar vocês. Saímos do inverno, entramos na primavera. O que a gente quer, o que a gente espera que o inverno seja? Inverno. A gente não quer que o inverno seja o que veio antes, outono, e a gente não quer que ele antecipe o que vem pela frente, que é a primavera, no caso. A gente quer que o inverno seja inverno. A gente quer, sim, enquanto natureza. Estou falando da natureza. A natureza precisa que o inverno seja inverno, para que a primavera seja plena. Então, a primavera vai buscar no inverno todos os elementos que ela precisa para ela ser plenamente primavera. Assim como o verão que vem pela frente, ele também precisa de uma primavera plena para que ele se realize com plenitude do seu verão. Bom, é verdade que a gente está tendo mais verão do que outra coisa na atual circunstância. E assim sucessivamente. Daí que os povos indígenas, ao observar a natureza e essa dinâmica da natureza, eles foram também desenvolvendo o seu modo de estar no mundo a partir da mesma dinâmica de olhar para trás, de olhar a natureza. E de tirar da natureza tudo aquilo que esses povos precisam para viverem uma vida longa e feliz, que é o propósito da existência, né? Ter uma vida longa e feliz. Não apenas longa e infeliz, não apenas feliz e não longa também, não resolve nada. Daí que os povos indígenas olham para o tempo não de uma forma linear, como o Ocidente olha. Vai embora. Os povos indígenas olham o tempo de uma forma circular, de uma forma não linear. Os povos indígenas olham o tempo a partir da natureza. Por isso que os povos indígenas não têm 3 tempos. A gente tem apenas 2. A gente tem o passado e a gente tem o presente. O passado é para
não nos permitir esquecer quem nós somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. E o presente para a gente viver a experiência deixada pelos que vieram antes da gente. De modo que a pedagogia que os povos indígenas foram desenvolvendo ao longo de milhares de anos tem a ver justamente com a ideia de que nós somos partes da natureza e não os donos dela, não os dominadores dela. Nós nos constituímos como seres da natureza. E eles desenvolveram, por isso, uma pedagogia que eu tenho chamado de pedagogia do pertencimento. Uma pedagogia que nos lembra que se a gente não cuidar da natureza, a gente está contando os nossos dias de existência. Porque é uma troca. Vocês sabem que a natureza, ela se caracteriza exatamente por ser sistêmica. A natureza, todos os seres da natureza são interdependentes. Uma árvore, é impossível uma árvore viver sozinha. Ao menos é claro que seja uma árvore de Natal, de plástico. Mas se for uma árvore plantada na terra, ela é interdependente. Ela precisa de todos os outros elementos para ela crescer e ter uma vida longa e feliz. A árvore vai precisar da água, da chuva, vai precisar do humus da minhoca, vai precisar do vento, vai precisar do sol, vai precisar do macaco para comer depois os seus frutos e levar esses frutos para outros cantos, vai precisar do passarinho. E, ao mesmo tempo que ela recebe desses seres, ela também se doa para eles, porque ela vai oferecer abrigo, vai oferecer alimento, vai oferecer proteção e tudo mais. Na natureza, todas as coisas são assim, sistêmicas, né? Elas são interdependentes umas das outras. E quando a gente observa isso, olha para isso, e olha para a necessidade de educar as nossas crianças, a gente vai descobrindo, a gente vai inventando, vai renovando o nosso entendimento de que nós somos partes da natureza. Daí que a gente nunca faz para uma criança indígena essa pergunta: o que você vai ser quando crescer? E sabe por que a gente não faz? Porque a gente sabe que ela não será nada. Pelo simples fato de ela já ser tudo o que precisa ser. E o que uma criança precisa ser? Assim como o inverno precisa ser inverno. O que um jovem precisa ser? Jovem, assim como a primavera precisa ser. O que um adulto precisa ser? Adulto, plenamente adulto. Assim como o verão precisa ser. E o que um velho precisa ser? Velho, assim como o outono precisa ser. Quando a gente pensa sobre essa perspectiva das estações do ano, as estações da vida, a gente vai entendendo que uma estação é interdependente da outra. E se uma for plena, ela ajuda a que vem pela frente ser também plena. Nós educamos as nossas crianças para serem crianças, plenamente crianças, e cabe aos adultos oferecer todas as condições para que ela seja plenamente criança. E os adultos vão propor os desafios, vão propor as oportunidades para que a criança conheça o seu ambiente, conheça o seu espaço, saiba aonde vive e se comprometa com aquele lugar. Isso é pertencer. Isso é fazer parte do lugar. Então, nós costumamos dizer que na cultura indígena cabe aos adultos educar o corpo da criança. Cabe aos adultos educar o corpo da criança, oferecendo exatamente o que a gente faz, né? Oferecendo os desafios para que elas, sendo crianças, elas possam usufruir dessa experiência única, porque só vai acontecer, obviamente, uma única vez. A criança que mora dentro da gente. Não, a criança não mora dentro da gente.
A criança passou pela gente. Quando muito, a gente carrega a infância vivida dentro da gente. Porque ela nos complementa, nós que somos adultos, eu já sou velho, né? Mas vocês que são jovens, a infância está aí dentro, e a infância está dentro de mim também, o velho. E essa infância, ela não pede que eu volte para ser criança, embora esteja cheio de adolescente de 40 anos por aí, né? Essa infância pede que eu seja plenamente adulto, pede que eu seja plenamente velho. Porque, vejam bem, se cabe aos pais, aos adultos, educar o corpo da criança, cabe aos avós educar a alma das crianças. E como é que os avós fazem isso na cultura indígena? Aqui na cidade eles vão para a fila do banco. Mas como é que faz isso na cultura indígena? Ele conta histórias. O que são as histórias? É a ligação entre o presente e o passado. E aí, o que o velho está fazendo? Está unindo, está buscando o passado para dar sentido ao presente das novas gerações. Então, os povos indígenas, é importante vocês fixarem bem essa ideia. Os povos indígenas não são povos do passado. Muito menos são povos do futuro. Os povos indígenas são povos do presente. Meu avô, quando queria dizer isso, ele dizia assim: olha, meus netos, se o momento atual, se o agora não fosse bom, não se chamaria presente. E ele falava do presente sob essas duas perspectivas: o presente tempo e o presente dádiva. O presente tempo é o presente que a gente recebe de manhã cedo quando a gente acorda, né? É o tempo que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, esse presente que nos é dado em forma de tempo, ele também é o presente dádiva. É um presente que nós recebemos. E quando a gente recebe a dádiva, a gente também tem que tomar duas atitudes. A primeira atitude, gratidão. A gente agradecer. E os povos indígenas foram desenvolvendo formas de agradecer. Eles começaram a cantar, dançar, pintar seus corpos, enfeitar seus corpos com suas plumárias, com as cores bonitas da natureza, que é devolver para a natureza a beleza. Eles desenvolveram seus cantos, suas orações, para serem gratos, plenamente gratos. E aí os cabeçudinhos da cidade, que não entendem muito bem isso, que estão acostumados com a linearidade, dizem assim: mas os índios não fazem nada, né? Passam o dia inteiro na rede só coçando o pé, como se vivesse assim num eterno domingo. Porque a nossa linearidade não admite outras formas de existência. Se você não estiver produzindo, não estiver trabalhando, não estiver acumulando, não estiver... Aliás, um parênteses aqui, cá entre nós, entre professores, que ninguém nos escute. É por isso que a gente é tão maltratado pelo sistema. É que a gente não produz parafuso, né? A gente produz sonhos nas pessoas. A gente produz utopias. E isso, infelizmente, o mercado não consegue vender, né? Então, a gente acaba sendo muito desprezado pelas políticas públicas de educação, porque a gente produz a maior riqueza de todos, que é justamente a esperança, né? O esperançar. E isso é ruim para quem pensa apenas de uma forma linear. Por isso eu não gosto muito da ideia, né, do professor profissional que produz, que fica só preenchendo o diário. Gosto mais da ideia, desse tipo de ideia que foi apresentada aqui, inclusive, né, daquele que está
promovendo esperanças. Tá? O esperançar, né, do Paulo Freire. Bom, eu fecho parênteses para voltar ali aonde eu estava. Então, nós acabamos, né, os povos indígenas olham como o presente como dádiva, então comemoram, celebram, agradecem, fazem isso pintando os corpos. Isso faz parte do jeito indígena de ser. E uma outra forma, a segunda maneira de a gente viver esse tempo recebido é exatamente usando imediatamente. Porque, dizia o meu avô, a gente não recebe futuro, a gente recebe presente. Se você receber um presente de presente, use imediatamente, porque ele só vai acontecer uma única vez. Se vocês pensarem bem, esse dia, que é dia 26, vocês já viram que eu sou meio perturbado com isso, né? O dia 26 de setembro de 2025, ele nunca mais vai se repetir na vida da gente. Ele só vai acontecer hoje. Esse é o nosso presente. Ele vai, claro, a gente vai ter outros tantos 26 de setembro na vida da gente, não é? Mas esse aqui só vai acontecer hoje. Aí os avós dizem assim: aproveite. Você só tem esse dia, viva bem esse dia. Claro, sem esquecer que existem os problemas, as dificuldades. A gente sente fome, não é? A gente sente sono. Faz parte do processo de ser natureza. Então, a gente tem que usar esse dia como o presente que nos foi oferecido. Por quem? Pelo universo, seja lá o nome que a gente dê a esse universo. Né? Pelo universo. E quando o universo vê que você está usando o presente que ele te deu, da maneira que deve ser usado, ele fica tão feliz que ele oferece novas dádivas. Então, o universo ele vai renovando as dádivas dele sobre nós, na medida em que ele percebe que nós estamos usando bem o presente que ele nos ofereceu. Então, os povos indígenas, pessoal, é um povo do presente, do hoje, do agora. Por isso também não vale as pessoas dizerem assim: mas os povos indígenas, né, são do passado. Ou aqueles que querem infernizar a vida do indígena assim: ele tem um celular última geração, né? Como se a gente tivesse preso a um passado. Não, nós estamos presos ao presente. E se o que nós temos hoje é um celular legal, e a gente tem condições de ter, por que não ter? No que isso diminui o nosso pertencimento a alguma coisa? Vejam que eu estou jogando aqui na cabeça de vocês uns piolinhos, né? Só para vocês depois conseguirem coçando daqui assim, e irem pensando, vendo inclusive como é que isso bate na hora de organizar um conteúdo em que os povos indígenas entrem, como conteúdo em sala de aula. O que nós estamos apresentando? E vejam, pessoal, é muito importante, eu estou falando para vocês, eu não estou falando para vocês colocarem em prática em sala de aula, estou falando para vocês qual é o índio que mora dentro de vocês. Qual é o índio que sempre fez morada dentro da história do Brasil? Um índio romantizado? Um índio ideologizado? Um índio contemporâneo? Qual dos três mora dentro da gente? Às vezes os três moram dentro da gente. Só que muitas vezes na hora de pensar esse índio, eu estou colocando sempre entre aspas aqui, tá certo? Na hora de pensar esse índio, o nosso imaginário às vezes começa a nos trair, não é? Porque no índio romântico que mora dentro da gente é o índio de José de Alencar, né? É um índio romântico, é o índio que vive lá na floresta, no bem-bom, respirando ar puro, dançando, cantando, andando peladão, balançando os balangandãs e tudo mais. Esse romântico mora dentro da gente, sem saber exatamente o que significa, mas ele mora dentro da gente. Ao mesmo tempo,
mora um tal índio ideologizado, porque vocês certamente já ouviram dizer por aí que índio é preguiçoso, não já? Que índio é traiçoeiro, que índio é sujo, que índio tem muita terra e não sabe o que faz com ela, que índio bom é índio morto. E isso está também na sociedade. E se vocês ouviram falar isso em algum momento, é porque está na sociedade. E aí a gente fica, mas eu queria mesmo aquele índio romântico, né? Que era exatamente o índio que a gente comemorava no dia 19 de abril, até muito recentemente. Até virar, há um tempo desse, o Dia dos Povos Indígenas, o Dia da Diversidade, portanto. Se trocou o nome, e o nome, a palavra, faz sentido. E nós colocamos no lugar disso a diversidade. Então, repensar esse nosso conceito do índio romântico, que sempre morou na gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente ouve. E vejam, mais uma vez, a gente engole as coisas, às vezes, sem pensar. Porque o índio ideologizado, que mora dentro da gente, ele é construído pelas imagens que a gente consome. E isso acontece, vocês sabem, porque o índio não é pop. O agro é pop. E o pop não poupa ninguém. E aquelas imagens lindas, maravilhosas, né, de produção de alimento, produção de coisas, vai enchendo a gente assim de orgulho, porque o Brasil produz muita soja para a gente comer. E não se dá conta que aquela mesma propaganda está dizendo que, para a gente crescer, a gente tem que poluir, a gente tem que derrubar a floresta, a gente tem que afastar as populações indígenas que estão ali num processo de resistência. Isso vai começando a fazer morada dentro da gente. Não é? E aí, quando de repente a gente escuta que o indígena, né, que é a palavra correta de chamar essas populações, o indígena ele está na mídia, o indígena ele está na televisão, o indígena ele está na literatura, ele está no cinema, ele está nas artes plásticas, imediatamente a gente se espanta e fica assim, então, mas esse não é índio de verdade. Ele já se converteu ao nosso mundo ocidental. E toda vez que a gente pensa assim, e se a gente é levado a pensar assim, não esqueçam, nós estamos fazendo o papel que o colonizador quer que a gente faça, que é justamente desqualificar a presença dos povos indígenas no nosso cotidiano, no nosso cenário contemporâneo. É importante levar isso em consideração, eu já vou concluindo a minha fala, é claro, eu teria 10 horas para falar aqui desse conteúdo, mas para lembrar para vocês que quando a gente pensa em educação antirracista, a gente está pensando na necessidade de mostrar para nossas crianças que o outro é o que o outro precisa ser, não aquilo que a gente quer que ele seja. Porque as pessoas, às vezes, olham para mim, por conta da minha beleza, eles dizem assim, Daniel é índio, porque ele tem cabelo liso de índio, porque ele tem olho puxado de índio, porque ele tem maçã de rosto saliente de índio, e, claro, porque ele tem um corpo esbelto de índio. Imediatamente as pessoas dizem, então Daniel é índio, né? Indião. E eu sou obrigado a dizer o tempo inteiro às pessoas que eu não sou índio. Porque essa palavra não diz quem eu sou. Essa palavra diz o que as pessoas acham que eu sou. Porque elas aprenderam a me tratar desse jeito. E o papel que a gente tem feito, dentro da literatura que a gente tem escrito, e são mais de 60 livros que eu já publiquei, é justamente tentar oferecer condições para os meus colegas professores e professoras terem material para fazer, de fato, uma educação antirracista. Uma educação que permita que nossas crianças tenham contato
com a realidade dos povos indígenas, para que as nossas crianças cresçam aprendendo a olhar o outro tal como o outro é. E, portanto, se colocar também no lugar deles. Muito interessante a experiência que aqui foi apresentada pela professora. Todo esse caminho que se faz é isso. E a gente tem que fazer esse caminho muitas vezes, pessoal, porque um caminho só fica seguro quando a gente passa por ele muitas vezes. Um caminho fica forte, né, antes de virar caminho, é uma picada, é uma passagem. Mas, na medida em que a gente vai reproduzindo boas práticas, aquilo vira uma estrada segura para a gente seguir adiante. E é bom saber que vocês estão fazendo isso, estão se esforçando para construir uma sociedade antirracista, porque o Brasil, ele é um país que tem vocação para a felicidade. E a felicidade do Brasil está na sua diversidade cultural, na sua diversidade religiosa, na sua diversidade linguística, na diversidade cultural como um todo. Infelizmente, nós, movidos por uma narrativa colonialista, nós fomos aprendendo a não gostar do nosso passado. Porque a gente olha para o nosso passado, o que a gente enxerga? Negros e indígenas. E nós aprendemos a não gostar nem de negros, nem de indígenas. Aprendemos a endeusar, valorizar, supervalorizar o colonizador. E dentro de nós mora o desejo de sermos colonizadores também. E aplaudir o que os colonizadores fazem com a gente, fizeram da gente. Nós precisamos, e eu encerro dessa maneira, nós precisamos, de verdade, construir um país que olhe para a sua diversidade de uma forma efetiva, de uma forma verdadeira, de uma forma inclusiva e de uma forma antirracista. Entre os livros que eu trouxe e coloco à disposição de vocês, eu queria concluir dizendo isso. Tem esse livro, Mundurucando. Mundurucando é uma brincadeira com filosofando, né? E um ocidental, quando pensa, a gente diz que está filosofando. Um mundurucu, quando pensa, o que ele está fazendo? Mundurucando, ora. E é um livro que eu escrevi para professores, justamente para atualizar o repertório dos professores e das professoras, que ainda, muitas vezes, estão com aquele pensamento antigo e pouco antirracista. Porque se você reproduz um pensamento que está congelado, você está reproduzindo o pensamento racista. Você não está, de fato, elaborando um novo conhecimento. Então, a importância de estudar. E eu gostaria de concluir, agora eu juro que é concluir mesmo, viu? Com uma crônica desse livro aqui que eu trouxe também para vocês, falando exatamente sobre essa coisa do presente, que eu quero deixar como mensagem para vocês. Aqui nesse livro, das coisas que aprendi, é um livro em que eu faço uma passagem, né? Faço uma passagem entre o mundo ocidental e o mundo indígena, o mundo do futuro e o mundo do presente. Tá? É uma leitura que tem, inclusive, essa questão, né? O que você vai ser quando crescer, o que a gente faz com isso, como é que a gente faz com essa pergunta. Mas eu queria encerrar lendo uma crônicazinha deste livro que diz: tudo está sempre bem. Diz assim: o hoje começa enquanto dormimos. Os sonhos são nossa porta de entrada para um mundo alheio àquele que pensamos dominar. Dormir, sonhar, acordar são movimentos únicos que nos integram com o universo ao nosso redor. Viver integrados na teia universal é a garantia da sanidade que une diferentes seres no mesmo processo de conhecimento. Nosso mundo é repleto de mistérios que só podemos desvendar quando fechamos os olhos na direção do infinito que mora dentro de nós. O caminho da partida e o da chegada são os mesmos: eterno retorno. Luta inglória para transformar o outro enquanto pensamos na perfeição
que nos habita. Doce ilusão. A nossa perfeição não cabe no outro. Ela é uma roupa feita sob medida, só cabe em nós mesmos. O hoje começa e termina em mim. O hoje é minha eternidade frágil, o lapso da luz de um raio que ilumina por um tempo infinitamente curto. Só hoje eu sou. Só hoje estará tudo bem. Só hoje serei mais risonho, alegre, forte. Só hoje trarei meus sonhos à baila e dançarei com eles a harmonia do universo. Só hoje murmurarei melodias inaudíveis para sintonizar a música da natureza. Que hoje o teu silêncio reverbere em partilha. Que tua música expresse seu corpo. Que seus sentidos busquem a perfeição do outro para que as perfeições se contemplem. E que tudo esteja sempre bem. Muito obrigado. A gente quer agradecer a presença do Daniel. E agora, gente, nós vamos ter tempo para 2 perguntinhas. A gente está com a nossa equipe circulando aqui e a gente pede, quem quiser fazer uma pergunta, só levantar a mão que a nossa equipe vai até você. Enquanto vocês pensam aí, estão buscando, só lembrando para vocês, é uma coisa que eu quero partilhar com vocês, porque hoje é a primeira palestra que eu estou fazendo como o mais novo imortal da Academia Paulista de Letras, viu? Pois é. Eu fui eleito ontem. Então, desculpe aí. Eu tinha que dizer isso, né? Muito obrigado. Vocês sabem, inclusive, que eu moro em Lorena, né? Eu resido em Lorena já há mais de 30 anos. E foi a partir de Lorena que eu também fiz toda essa minha trajetória. Trajetória de quem escreveu mais de 65 livros. Aliás, vou lançar meu primeiro livro adulto agora em outubro, que espero contar com a adesão de vocês. Procurem, a partir do dia 10 de outubro vai estar disponível. Né? Vamos fazer, bombar, né? É assim, fazer com que um autor indígena que escreve romance, é um romance adulto, possa também ser valorizado, né? Dentro da nossa sociedade. Nós já temos as 2 perguntas. Quem vai começar? Bom dia. O senhor falou que nós devemos mandar para as crianças uma imagem do índio que não seja nem aquela romântica, nem uma imagem que não represente aquilo que vocês são. Eu estou trabalhando com crianças de 4 anos e tudo que eu procuro sobre indígena é assim. E eles perguntam muito para a gente. Eu consegui achar brincadeiras, consegui achar costumes, algumas coisas que nós trouxemos, porque nós estamos trabalhando folclore. Como que eu posso falar para essa criança que é um índio hoje, descrevendo ele física, psicológica, emocionalmente, para essa criança entender e vivenciar isso no processo de crescimento dela? Creio Deus, Padre. Acho que a criança vai ficar despirocada. Falar tudo isso para ela. É verdade que a gente precisa ter material. Eu acabei de falar para vocês que existe hoje uma literatura indígena bastante consistente. Nós somos mais de 120 autores indígenas que produzem livros para criança, sobretudo para criança. Ali embaixo, aqui fora, quando vocês forem, eu trouxe alguns dos meus livros que estão expostos ali, e uma boa produção do que eu estou fazendo hoje é voltada para essa criança, a primeira infância, sobretudo, não é? Justamente para a gente começar a jogar as crianças no universo lúdico indígena, né? no universo imaginário da própria criança, porque não adianta tentar explicar, obviamente, para a criança, ela tem que conviver com essa diversidade. Não dá para conviver pessoalmente, porque não tem indígenas para tudo isso, mas dá para a gente trazer essa literatura para a sala de aula, não é? Inclusive fazer com que as secretarias de educação da nossa região, mas do Brasil inteiro,
elas apliquem a Lei 11.645, que é a lei que obriga a temática indígena no contexto da sala de aula, né? E praticar essa lei, né, colocar essa lei dentro do planejamento, também significa trazer materiais para que as crianças possam ter possibilidades de manuseio, né, de livros, de literatura, principalmente porque são livros com muitas imagens. E a gente constrói nas crianças uma imagem diferente, que não é a do tal índio genérico que a gente tem feito o tempo inteiro, né? Mas vocês vão perceber ali nos livros que ele tem uma diversidade de rosto, diversidade de adereços, né, para mostrar justamente a questão da diversidade cultural dos povos indígenas. Contem histórias para as crianças, contem. A oralidade é exatamente aquilo que une a criança, lembrando que a criança pequena, 4 anos de idade, ela lida com a sonoridade, ela lida com a oralidade, sobretudo, e claro, tateando as coisas. Mas é importante contar histórias, porque isso vai morar no consciente, no inconsciente delas, durante o seu crescimento. E ela vai o tempo inteiro pedir mais, não é? A criança, quando pede para contar histórias 10.000 vezes, né, e a gente fica injuriado de contar a mesma história 10.000 vezes para a criança, é porque ela vai construindo a história inteira por partes. A criança, ela não pega tudo de uma vez, porque a memória não aguenta isso. Então, ela vai construindo a memória assim, como se fosse a granel, né, como se dizia antigamente, vai construindo a história a granel. Então, quando ela completa a história dentro da cabeça dela, aí ela passa para a história seguinte. Ela quer que conte outra história para ela. Então, essa dinâmica tem que ser levada para a sala de aula, um pouco dessa psicologia, né, das infâncias, que tem bastante material já sobre isso, precisa ser também elaborado pela gente. Porque as crianças não vão elaborar exatamente, teoricamente, essas coisas, mas dentro delas vai ficar a imagem que a gente mostrar para ela. Se a gente for mostrar o tal índio genérico, é isso que vai morar dentro dela para o resto da vida. Então, quanto mais diversidade, quanto mais histórias diversas a gente contar, e isso vale para os indígenas, vale para os africanos, vale para os japoneses, vale para todo mundo, em geral. Então, eu diria que material vocês hoje têm, não é? Boas pesquisas é possível fazer na internet, embora a internet seja um território meio estranho muitas vezes, lá tem muita coisa interessante. Até sugiro que vocês se inscrevam no meu canal, no YouTube, que lá, vez ou outra, eu lanço lanço vídeos exatamente para ajudar a trabalhar a temática indígena em sala de aula, né? Textos curtos que dá para a gente pensar um pouco algumas atividades, inclusive nesse livro que eu falei para vocês, O Mundurucando, ele também traz propostas de algumas atividades que dá para a gente trabalhar com as crianças em sala de aula. Tá bom? Chipato? Então, agora, a nossa outra pergunta ali. Já? Olá, Daniel, tudo bem? Aonde? Aqui. Aqui. Eu pude presentear o seu livro para a criança, para o meu neto, faço questão, né, de fazer as leituras, que eu conheci em Guaratinguetá, na primeira Flip, e eu sou de Goiás, eu pude conviver, talvez essa temporada em temporada, né? Nossa praia lá é o Rio Araguaia, ali tem a cidade de Aruanã, onde tem os carajás. Sim. E eu sempre tive muito um encanto pela natureza, pela beleza dos povos originários. Mas muito me inquieta o preconceito. Então, eu não vou fazer uma pergunta, depois eu quero que você conte para nós uma passagem que tinha muito preconceito na fala. E eu vou começar com o que eu vivenciei também, que eu tenho uma sobrinha negra, e através dela eu passei a ter um outro olhar. E nós somos, assim, uma família de viajantes. Meu pai era viajante, nos ensinou muito a viajar, a gostar, tudo. E a gente costuma fazer alguns passeios. E o ano passado nós estivemos em Ouro Preto, no check-in da pousada. Eu me considero uma pele clara, minha irmã mais ainda, e a minha irmã, como já está com o cabelo bem grisalho, ela não pinta, mais clara ela fica. E a minha sobrinha junto. E a hora de fazer o check-in perguntou, filha de quem ela é?
com espanto, se era minha ou se era da minha irmã. Aí minha irmã respondeu, minha. Eu sou divorciada, mas marido negro. E eu fico me perguntando, havia necessidade daquela pergunta? Se a minha outra sobrinha, que é a irmã dela, que é mais clara, estivesse lá, teriam feito aquela pergunta? E agora eu lembro de uma história sua, de um aeroporto, com uma viajante, imaginou que você viajaria de um país para o outro, voando como os passarinhos. Havia necessidade daquela colocação? Eu até ri. Você pode contar para nós essa sua experiência? Posso, se eu lembrar dela. Na verdade, é um desses... Acontece muitos casos assim comigo, né? Eu escrevi, inclusive, um livro que chama Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola. É um livro para um público um pouco mais velho, adolescente, assim, mas em que eu conto essas histórias meio que engraçadas, para não dizer outra coisa, não é? Mas para a gente poder, inclusive, pessoal, porque é importante lembrar isso, todos nós somos ignorantes, sabe? Mas a ignorância, por si só, não é um mal. Ela é até um bem, a ignorância. Porque a ignorância é o que nos permite buscar conhecimento. A escola serve exatamente para nos livrar da ignorância. Não à toa dizem que a educação é uma luz, né? Que se acende na nossa ignorância. Se acende numa sala escura, que é o nosso não saber, o nosso não conhecer. Ignorância vem de ignorar. Eu ignoro, não sei. E porque sei que não sei é que eu vou atrás e busco. Então, para os ignorantes, a escola. Mas existe algo pior, porque às vezes as pessoas acham que ignorância é a mesma coisa que estupidez. Não é. Não é a mesma coisa. O ignorante é aquele que não sabe. O estúpido é aquele que sabe e ainda assim se permite ser violento. Porque a estupidez é um passo para a violência. E os estúpidos são exatamente os racistas. Para os racistas, a educação não basta. Para os racistas, tem que ter cadeia. Né? Para os racistas, tem que ter punição. Porque o racista, normalmente, ele sabe que é violento, ele sabe que é estúpido, né? E, ainda assim, ele escolhe fazer. Então, para isso, não adianta a escola, tem que ser mesmo a cadeia, né? Mesmo para eles. Por isso que o racismo é crime, inclusive. Então, algumas vezes acontece esse tipo de coisa, eu considero apenas ignorância das pessoas. Elas não fazem por mal, fazem por não saber. E aí nasce mesmo essa pergunta, porque aconteceu uma vez que eu estava no aeroporto, indo viajar e tudo mais, alguém olhou para mim, as pessoas às vezes não se conformam com a minha beleza, aí elas vão e perguntam, mas você é índio? É índio de verdade? Eu tenho pedigree, inclusive, e tal. Ah, mas você vai de avião? É índio andando de avião? Eu estou no aeroporto, né? Eu vou fazer o quê? Ah, não, porque eu achei que índio não andasse de avião, né? Índio tinha medo, ou sei lá, não tem dinheiro, não tem condições de andar. Então, assim, e a senhora queria que eu voasse? Né? Que eu batesse as asas e fosse embora? Enfim, foi isso que aconteceu, basicamente. Depois eu transformo isso quase sempre em textos, que é para não me permitir esquecer esse tipo de situação e também para alertar as pessoas, né, que elas têm que tomar cuidado no que perguntam para os outros, sabe? O tipo de encontro que elas querem fazer. Porque esse tipo de questão eu não gero encontro, né? Gero desencontro. O encontro é abraço, desencontro é violência. Então, a gente quer abraçar as pessoas. Eu até entendo que, às vezes, a ignorância das pessoas admite que eu chegue junto e acelere algo na cabeça delas para que elas entendam. Tenho feito isso com prazer e tenho feito isso pela literatura. Então, vocês me sigam nas redes sociais, porque lá certamente vocês vão encontrar muitas informações que podem ajudá-los também, assim como outras
outros indígenas que estão usando as redes sociais todas, não é, como um bom instrumento para conscientizar as pessoas, não é, para ajudar as pessoas a entenderem o nosso lugar nesse mundo. Nós, pessoal, somos seus contemporâneos, viu? Somos meio esquisitos, é verdade, mas somos seus contemporâneos. E, portanto, podemos fazer essa troca, sabe? Podemos fazer esse abraço. Aliás, e concluo assim, as pessoas acham que, pela minha literatura, eu construo pontes. Eu não construo pontes, porque eu não sou um bom engenheiro. E ponte a gente derruba muito facilmente. Basta vir um estúpido qualquer e assumir um cargo político por aí, que ele destrói ponte facilmente. Por isso também eu passei a acreditar mais na política institucional. Porque pela política institucional a gente constrói políticas públicas. E as políticas públicas são esses abraços, que uma vez bem sedimentado, ninguém derruba mais, né? Que é o caminho que a educação está seguindo agora, que nós estamos pensando na escola em tempo integral, né? A escola mesmo que vá investir na formação das nossas crianças de uma maneira integral. Isso é política pública, isso é o abraço que a gente precisa fazer. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço muitíssimo o convite para participar desse encontro tão lindo que vocês estão fazendo aqui hoje. Muito obrigado.